Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, eu quero tratar aqui do assunto do ataque ao Porta dos Fundos, mas eu não quero ser confundido com um cara que está preocupado em views, um cara que quer explorar o assunto do momento, o sensacionalismo em cima disso. Não, eu quero fazer uma análise um pouco mais crítica sobre o que aconteceu ali no ataque, porque tem alguns detalhes que eu acho que talvez você não tenha feito as ligações corretas para começar a pensar certo sobre o assunto. Mas a repercussão gerada depois do vídeo do Porta dos Fundos, eu já sabia que ia acontecer, tanto que eu fiz um vídeo comentando sobre o episódio lá de Natal especial, publicado pela Netflix. Sabia que ia ter muito mimimi, que ia ter muito cristão indignado, chocado com o que viu ali. E até comentei com vocês em outro vídeo sobre o ataque, porque agora, antes, eles eram alvo de ataques que ainda ficavam restritos ao modo debate. Que era muita gente falando que, olha, a gente tem que boicotar a Netflix, olha, a gente tem que censurar o Porta dos Fundos, vamos processá-los, vamos fazer protestos aqui na internet, ou talvez organizar alguma coisa na rua, tudo isso contra o Porta dos Fundos, que fez uma sátira com alguns personagens sagrados lá. E, cara, quem usa de humor para fazer crítica, ele fica muito próximo de levar para o lado polêmico e às vezes até usa isso em seu benefício para se expor ainda mais, porque é fácil, cara, hoje. Na polarização da sociedade, muita galera do bem e do mal, ou pelo menos a galera que acha que é do bem, a galera que é considerada do mal, é muito simples. A margem ali para você trabalhar entre o tolerável e o intolerável é cada vez menor. Então o risco de você cometer um excesso é muito grande. Porque a intolerância de certos grupos está tão elevada e está tão confortável que qualquer coisa para eles, pronto. Você não poderia ter feito isso. Isso é um crime. É um desrespeito contra mim. Tem até aquela argumentação, o seu direito termina onde começa o meu. Questões religiosas, questões sagradas, e não pode isso, não pode aquilo. É intolerância, cara. E é aí que eu destaco já o início do meu vídeo aqui, porque eu tô falando da ameaça fascista já tem meses. E muita gente acha que é teoria da conspiração, que é exagero, que é modinha ficar falando sobre fascismo, que não tem nada a ver isso. Não, cara. A ameaça fascista tá aí, tá presente. E tá crescendo cada vez mais. E o fato de vocês muitas vezes ignorarem, ou não derem o devido respeito a esse assunto, ou não derem atenção, tá fazendo o negócio ficar cada vez mais grave. Então tem que falar assim. Tem conduta fascista em tudo no Brasil hoje. Principalmente entre os cristãos. Porque o cara acha que porque ele é cristão, ele tem que ser conservador. Se ele é conservador, ele também se considera um cara de direita. Porque não pode ser comunista, não pode ser de esquerda. Pelo menos a programação disse isso na mente dele. E se ele é de direita, ele tem que aprovar tudo que a direita fizer. Até merdas como essa, um governo lixo como esse, de condutas claramente fascistas. A própria conduta fascista no meio da sociedade hoje é aceita, é tolerada por boa parte dela. Ainda que uns se envergonhem, não assumam publicamente isso, mas eles estão aceitando, estão levando de boa. É o fato lá do nazista num bar, tomando uma cerveja, sabe? E pouca gente se incomodar. Inclusive o próprio Estado vai lá e manda a polícia, e a polícia só faltou pegar na mão do cara e cumprimentar o cara. Então, cara, você tem que começar a prestar atenção que esse negócio é perigoso. Estabelecer grupos fascistas, com exposição pública, para recrutar cada vez mais gente, porque fascista já está cheio na sociedade. A gente já está na fase do recrutamento. A programação fascista sempre esteve aí, sempre tivemos fascistas aqui no Brasil. Hoje eles estão ficando mais confortáveis para se revelar. Muita gente já aceitou a programação, aceita intimamente ali que é fascista e não tem vergonha mais disso. Muitos já começam a defender condutas fascistas publicamente. E agora vai passar para a fase do recrutamento. Recrutamento é um cara assumir publicamente e agir em nome do fascismo. Assumir o uniforme, participar de organizações, de grupos, fazer discurso, protestos. Cara, aí o negócio vai ficar louco. O que ocorre no Porta dos Fundos, depois do ataque de uma parcela da sociedade contra o vídeo, uma reação que eu achava que era até legítima e popular,
Né? Se eles têm direito de falar merda, têm direito de escutar merda. Né? O negócio ultrapassou um pouco quando o ataque foi físico. Né? 3 indivíduos pararam o carro em frente ao prédio da produtora do Porta dos Fundos e jogaram coquetéis Molotov lá dentro. Correto? Então, essa cena apareceu por aí, muita gente comentou, os jornais repercutiram, né? Os sites, os portais, né? Muitos comentaristas falaram sobre o assunto. Muita gente também simplesmente fingiu que não tem nada acontecendo, né? Que dá um sinal de cumplicidade, até de apoio para a atitude. Né? Isso já é estranho, já é suspeito, já é grave. Correto? Mas tá bom, ali estava contido um ataque, certo? O problema é que agora surgiu um novo vídeo, que está sendo divulgado aí pela internet livremente, né, de um grupo, né, radical, extremista de direita, né, que se diz ligado, né, ao antigo grupo fascista brasileiro, né, dos integralistas, lá do Plínio Salgado, lá de 1930 e não sei quanto, certo? Que é um absurdo, em pleno 2019, tem gente falando integralismo aqui no Brasil, mas nem tanto, né, porque a gente tem um governo, né, que está formando um partido com um presidente que assume o lema do fascismo, é do mesmo grupo integralista, que usa os mesmos esquemas apelativos que os integralistas tinham. Falar em nome de nacionalismo, uniforme verde e amarelo, a pátria, em nome do Brasil, isso aí é tudo apelação. Né, para corromper a mente dos alienados a se juntarem ao grupo, a se juntarem aos ideais ali. O que ocorre aqui é que a gente tem um partido hoje do presidente da República, né, que tem fortes laços com o antigo integralismo brasileiro. E o integralismo brasileiro, lá, a ação integralista, é um movimento político, né, intimamente inspirado, ligado, né, ao movimento fascista que dominava a Europa naquela época, de 1930. É o fascismo da Itália, o mesmo fascismo que deu origem ao nazismo na Alemanha. Está entendendo o perigo envolvido no processo? Mas as coincidências não param aí, né, do partido do presidente, né, ser ligado meio que na formação, na origem ali, ao partido, né, fascista brasileiro, que seria esses integralistas. A galera assumiu, né, o ataque ao Porta dos Fundos. E eles publicam um vídeo, né, e alguns detalhes do vídeo me chamaram muita atenção. O layout de apresentação do vídeo já é uma coisa assim espetacular. Algumas palavras que foram ditas ali também me chamaram a atenção, como a palavra justiçamento. Quero chamar a atenção primeiramente para vocês, né, sobre esse novo modelo de cristão brasileiro. O cristão que adora tortura, o cristão que taca fogo em mendigo, o cristão que mata índio, o cristão que fala em paz e amor, né, mas está querendo participar de grupo político que fala de arminha, né, que bate palma para presidente que adora ditadura militar. É interessante você observar isso no Brasil. E esse novo modelo de cristão, né, você vai perceber claramente nas atitudes dele que quanto mais fascista, mais hipócrita ele é. Da mesma forma, quanto mais hipócrita, mais fascista ele é. A ordem, né, dos fatores não altera o produto final. E eles ficaram indignados, né, chocados, quando o Deus dele foi alvo da crítica do Porta dos Fundos. É interessante que o Porta dos Fundos já fez brincadeira, sátira com todas as religiões. Já viu os caras brincando com o candomblé, muitas vezes. Já viu os caras brincando com o espiritismo. Os caras brincando com os radicais evangélicos, com os pastores. Já vi a galera fazendo piadinha, até com a questão da religião islâmica, que muita gente ficou falando aí e tal. Já fizeram várias vezes, sobre os terroristas islâmicos. Pode procurar você mesmo lá no site do Porta dos Fundos, que eu sei que você assiste. Então é interessante você perceber que muitos desses cristãos nunca se incomodaram quando o Porta dos Fundos fazia brincadeira com o Deus dos outros. Agora fez com o meu Deus, não pode. Com o meu Jesus, não. Com meus personagens sagrados da Bíblia, não pode. E é engraçado que esse mesmo cristão fazia piada. E faz piada com o Deus das outras religiões, com o Deus dos outros. Então você percebe que é tudo falso. Até a indignação deles é falsa. Você lembra, por exemplo, quando teve aquele ataque na França, que radicais islâmicos atacaram a sede de um jornal que tinha publicado uma charge brincando com Maomé? Muita gente no mundo inteiro ficou chocado com a radicalização do ataque. O cara chegou lá metendo bala em todo mundo, matou pessoas. E muitos dos cristãos brasileiros que hoje estão indignados com Porta dos Fundos e apoiando um ataque a eles, é a mesma galera que ficou chocada naquela época. Mas naquela época ela ficou chocada porque eram radicais islâmicos. Mas o teor do ataque não é o mesmo.
Né? A intenção do ataque, o objetivo, a justificativa do ataque não era com base em valores religiosos sagrados? Qual a diferença entre o ataque terrorista que teve na França, dos radicais islâmicos contra o jornal, para esse ataque agora de integralistas conservadores religiosos apoiado pelos cristãos do Brasil? Qual a diferença dos dois? A justificativa é a mesma. E o ato de protesto é o mesmo. Um atentado terrorista. Então, a indignação desse cristão aqui no Brasil, sabe, me incomoda muito, cara. Me dá nojo dessa galera aí. Ele é tão terrorista e tão psicopata quanto aquele radical islâmico lá da Europa, lá do Oriente Médio. É a mesma coisa, só muda o Deus. Eles estão incomodados muitas vezes, né, com a atitude do Porta dos Fundos de ficar batendo, por exemplo, no grupo de direita, né, na questão da ideologia babaca da direita, de bater muitas vezes no governo que está atualmente no comando. Isso incomoda eles. E agora eles tiveram um motivo para atacar o Porta dos Fundos, levando para o lado religioso. Oh não, mas questão religiosa e sagrada. Na verdade, eles querem defender o governo de qualquer tipo de crítica. Eles discordam de quem discorda deles, é só isso. E eles não aceitam. A intolerância, né, ela é coisa básica do fascismo, da atitude fascista. Então eles não aceitam que alguém, né, seja diferente deles. Não pode pertencer à mesma sociedade que eles. Né, tem que ser prejudicado, punido de alguma forma. E aí você vai entender toda essa indignação, toda essa revolta contra o Porta dos Fundos. Logo após o ataque, né, ao Porta dos Fundos, eu fiz um vídeo brincando ali a respeito do Natal ainda, curtinho até. E eu vi que alguns comentários diziam que mas esse ataque aí é meio manjado. Esse ataque aí pode ser armação do próprio Porta dos Fundos, para explorar o vitimismo em torno da situação. Que eles estão, né, acovardados pela repercussão popular negativa contra eles, e não é bem assim. Né? Esse pessoal depende de audiência, independente se é negativa ou positiva, eles não se importam com essa parte. Eles querem que a pessoa, né, veja o conteúdo deles. Né? E eles não armaram nada, porque não fazia sentido da forma como foi colocado ali. Mas muita gente justificando, né, o ataque, até apoiando o ataque, né, não queria vincular o ataque à conduta fascista dos cristãos de bem. O cristão de bem, né, que fala de paz e amor, atacando com fogo, coquetel molotov, não é bem assim. Nem todo cristão de bem faria isso. Né? Nem os cristãos de bem não iam se envolver nisso. Isso aí é a armação da esquerda comunista do Porta dos Fundos, para querer incriminar os coitadinhos dos cristãos. Eu vi esse tipo de discurso, esse tipo de argumento, até nos comentários dos vídeos. E pela internet também lá fora. Muita gente querendo se desvincular. Falando, não, cristão de bem, né, que ia mostrar, ia expor a hipocrisia deles, a conduta fascista deles. Né, o cara fala de paz e amor e atacando fogo nas coisas aí. Não faz muito sentido, tá? Tá, mas agora que eu já fiz todos os comentários que eu queria à parte a respeito dessa situação aí, vamos ao vídeo em si, do tal grupo terrorista. Não, eu chamo de grupo terrorista porque o atentado deles foi um atentado terrorista. Que só pode ser praticado por um grupo terrorista, correto? E é interessante você observar aí, ó, né, a forma, né, o layout de apresentação. A primeira coisa que você tem que notar ali. Eu vou soltar um trechinho aí, a voz está distorcida, né, o áudio do vídeo está distorcido, mas esse trechinho aí é só para você entender, né, o modelo de apresentação do vídeo, beleza? Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Portas dos Fundos... Paralela a essa apresentação, onde eles se colocam como participantes da família integralista brasileira, ou seja, da família fascista brasileira, assumida publicamente, depois eles vão colocar ali em paralelo ao vídeo de apresentação deles, né, o vídeo do ataque. É um vídeo gravado no momento da ação em si. Então você percebe que ali já eu considero um atentado a partir de então, não é mais um ataque, né, que poderia ser espontâneo, né, sem pensar de algum cristão aí que se sentiu muito revoltado e alienado e foi lá e tacou uns coquetel molotov com a outra galera aí. Podia até ser, né, mas aí você percebe que tinha uma organização no processo. Né, vem os veículos se aproximando, porque tem uma imagem de segurança do próprio Porta dos Fundos, que foi integrada, né, à investigação da polícia desse caso aí. Eu fiz a comparação entre os dois vídeos, eles são, né, parece que é a mesma cena em si, tanto o vídeo de segurança quanto o vídeo exposto pelo grupo aí. Então o grupo ele tem acesso a essa imagem,
né, de uma maneira mais suspeita. Leva a gente a crer que eles participaram mesmo da ação. Como que eles iam ter acesso a essa imagem exclusiva, né, de quem estava participando do ato? Porque são 3 pessoas jogando 3 coquetéis Molotov e alguém está gravando próximo ali. Inclusive dá lá o comando da fuga, né, que eles saem de moto e carro depois. Então, para mim, já leva a crer que realmente, né, esse vídeo é original, esse vídeo é verdadeiro, né, e esses caras podem sim estar por trás do ataque. Tudo leva a crer que sim. Correto? Em análise com vídeo de segurança, mais o vídeo publicado por eles ali, cara, fica muito próximo de você acreditar que foram eles. Mas, né, esses grupos terroristas assumirem atentados de outros, né, porque é bom para os negócios, isso sempre aconteceu. Né? A causa deles depende de exposição, por isso os atentados impactantes. Mas se de repente ele não consegue promover um atentado e surge um atentado, né, onde ninguém assume a autoria, não deu para se identificar, facilmente vai surgir um outro grupo que vai falar, não, fui eu. Fui eu. Não consegui fazer, mas esse aí foi eu. E aí, nesse caso, eu acho que eles fizeram mesmo. Só que tem alguns detalhes também que é interessante, se você comparar, porque se o ataque foi organizado, se o ataque foi planejado, bem pensado, aí é um atentado. Não é espontâneo, como eu disse para vocês. Aí a gente já leva para o lado dos terroristas. Você associar um grupo terrorista a uma conduta fascista, né, a qual eles têm até orgulho de falar, os integralistas brasileiros, um grupo fascista. Aí já começa a ficar mais grave a situação ainda. Mais grave é você notar que a forma como o vídeo é colocado é interessante. Tá lá o bobo da corte no meio, né, declamando lá o seu discurso escrito ali. Ao lado dele tem 2 bonecos, né, de braços cruzados, que é para demonstrar aquele certo apoio a quem está falando ali no centro. Né? E eu já vi essa cena. Eu já vi esse tipo de conduta, esse tipo de layout de apresentação. É o mesmo estilo usado pelos terroristas modernos para assumir a autoria de atentados ou fazer suas ameaças na internet. Os terroristas lá da Europa, lá, os fundamentalistas islâmicos, né, os fundamentalistas islâmicos, o mesmo modelo, o mesmo padrão de Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS, mesmo esquema. Eu falei, porra, mano, os caras estão copiando os terroristas, né, da moda, os terroristas fashion. E eu achei interessante já isso. Mas o modelo tem uma intenção, tá? É ter lá o boneco no meio falando, né, e outros 2 apoiando do lado, com alguns símbolos expostos ali na tela para marcar, né, a causa que eles representam. Então tá ali, nesse vídeo, né, dos integralistas ali, você vê ao fundo a bandeira dos integralistas com o símbolo do Sigma, que é o símbolo original da ação integralista lá do Plínio Salgado. Então por aí você vê que os caras têm uma ideia de, pelo menos, se vincular à imagem dos integralistas. Tem orgulho disso. O modelo ali com o boneco no meio e 2 bonecos do lado, eu também achei que já tinha visto isso. Eu falei, mano, eu já vi essa... Não é só a questão dos terroristas, né, tradicionais clássicos. Eu já vi essa cena, cara. Sabe, dá a impressão de que, porra, é familiar isso daí. Aí eu me lembrei. A mesma cena, o mesmo layout ali de apresentação daqueles faqueiros das Farc. Lembra que surgiu um tempo atrás aí um vídeo de supostos integrantes das Farc ameaçando o Bolsonaro em nome da esquerda da América Latina e tal, em nome do Foro de São Paulo? Um vídeo que foi amplamente divulgado, inclusive por políticos, senadores e deputados de direita aqui. Mas claramente era uma fake news daquelas mais absurdas, mais bizarras. Virou piada na internet, tanto o vídeo como quem publicou. O pessoal aí teve que retirar, falou que não sabia que era fake, fez sem querer, mas sabe, tem a má intenção por trás. Eles queriam fazer uma fake news bem feita, mas ficou piada, ficou tiração. E eu até fiz um vídeo brincando sobre isso, porque estava lá a bandeira, né, errada das Farc, as fardas militares nada a ver, o sotaque carioca. E aí eu fui ligar esse vídeo dos fakeiros, né, ao vídeo agora dos integralistas. É muito semelhante, cara. Eles montam um cenário com a bandeira e tal, alguns símbolos que representam a causa, um bobo no meio e 2 bobos do lado. É o mesmo. E eu comecei a pensar, falei, porra, mano, será que não são os mesmos caras? Por quê? Porque o sotaque carioca está nos 2. Tava lá nos fakeiros e tá agora nesse vídeo desses caras aí. Você vai perceber aí um trechinho, né, que tem um sotaque carioca, tem o chiado tradicional do carioca. Se liga. Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira. Então é evidente, né, que ambos são cariocas. Ambos têm o mesmo layout de apresentação, gravaram da mesma forma.
né, e defendem a mesma causa, a direita conservadora do Brasil, a extrema-direita. Né? Eu acho que se eles são integralistas, eles são mais extremistas ainda do que esses covardes bundões da direita Bolsonaro, os bolsominions. Os integralistas originais, eles são antiliberais até. Diferente das putinhas de gringo, que é o grupo Bolsonaro. Então o negócio é mais radical ainda. Mas não parece muito? Né? Um vídeo e o outro, a comparação ali, né? A apresentação do vídeo, é interessante demais, né? Você observar isso. Né? A bandeira, os bobos dispostos na tela, né? O jeito de falar, de ameaçar, de dicção, se impõe. É interessantíssimo. Mas eu também já vi esse tipo de gravação, esse tipo de modelo de apresentação em outras situações. Né? É uma coincidência muito estranha que eu não sei se todo mundo levou, né, a atenção aí, levou a sério. Se liga aí, ó. Olha essas imagens. Percebe que tem a mesma intenção? Tem um bobo no meio falando e geralmente, né, os bobos ao redor para dar apoio. É como se simulasse um apoio popular, como se simulasse que concordassem com aquilo. Os bobos dando risada e concordando. É interessantíssimo você observar nessas imagens aí, né, o como é tudo parecido. O fakeiro, né, os terroristas clássicos, tradicionais, originais, né, o pessoal agora dos integralistas e o próprio presidente quando está fazendo suas lives. É uma estranha coincidência, não é, galera? É muito interessante observar isso daí. E eu achei estranho, né, e achei suspeito quando o tal, né, da ação integralista ele fala sobre justiçamento. Justiçamento seria fazer justiça com as próprias mãos. Né? Como, por exemplo, atacar o Porta dos Fundos para ele, com fogo, com coquetéis Molotov, né? É um justiçamento. A partir daí, se você começa a falar em justiçamento, e ninguém corre atrás desses caras, ninguém pune, né? Ninguém se incomoda, ninguém cria um sentimento de revolta e indignação com essa palavra vinda de um grupo terrorista, fascista, né? Para eles começarem a atacar fisicamente, até matar pessoas, cara, o passo é mínimo. Na verdade, é o próximo passo. É formar grupos de ataque, né? Partir para agressão física em algumas circunstâncias e, se possível, matar. Porque aí a causa ganha repercussão. A ideia desse vídeo é essa. Gerar repercussão em cima do ataque deles, digamos assim. Do que eles fizeram. Né? Ganhar destaque. Faz parte do recrutamento. Os fascistas já estão aí. Eles precisam se organizar. E essa galera está querendo organizar esses fascistas. É interessante que lá atrás, quando os fascistas surgiram, com esse grupo do Plínio Salgado, os integralistas, eles foram usados pelo Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas conseguir tomar o poder, e depois foram descartados, como sempre. Esses grupos fundamentalistas, cheios de alienados, eles sempre são usados pela elite que quer controlar o poder por algum tipo de objetivo, e de repente, quando eles chegam ao poder, através do apoio deles, eles descartam esses caras, porque eles são perigosos. São completamente alienados. São extremistas nas suas ideias. São burros, estúpidos. São perigosos. Então Getúlio Vargas rapidamente descartou esses caras. Também no golpe de 64, tinha um apoio alivelado de fascistas ao regime militar tomar o poder no Brasil. E assim que os militares tomam o poder, ele também dá um golpe nesses fascistas. Fascismo só se for do exército. Fascismo popular, jamais. Nem o exército tolera esses caras. Então, mais uma vez, eles foram traídos. Na última eleição agora, né, de 2018, estavam todos lá apoiando o grupo Bolsonaro. Apoiando a direita brasileira a tomar o poder dos comunistas do mal. E agora eu não sei se eles vão ser exatamente descartados ou vão continuar sendo usados por esse governo por mais um tempo ainda. Mas a conduta, né, o planejamento, a rotina é a mesma. Isso é muito interessante de se observar. O que eu quero só destacar aqui como final do vídeo para vocês aqui é que eu vou poder mostrar para vocês a partir de agora que esse grupo no poder é completamente fascista. Pelo menos apoia a causa fascista. Ou usa ela em seu benefício. O grupo Bolsonaro, a direita brasileira, é fascista assumida. É só você observar a reação das principais autoridades do Brasil hoje ao que aconteceu. Se é mesmo autoria do grupo fascista, não importa. Eles quiseram assumir a situação. Então você vai ver que as autoridades brasileiras simplesmente agora, pelo menos até agora, não se manifestaram a respeito. O ministro da Justiça, né, o Moro, é como se nada tivesse acontecido. Não recebeu ordens para se manifestar a respeito da situação. O presidente do Brasil também não falou nada. Ele gosta de falar sobre tudo. Tudo que está na moda, tudo que está em polêmica, ele gosta de falar da opinião dele.
Mesmo que você tenha opinião de merda. Mas a respeito desse ataque, ou do grupo fascista se manifestando, apoiando o ataque, né, que de certa forma beneficia o grupo dele no poder, que se sente incomodado com as críticas do Porta dos Fundos, e que se baseia muito na alienação religiosa, para manter os alienados ali seguindo o governo, né, eles simplesmente não se manifestaram. O presidente não falou nada até agora. O próprio governador do Rio de Janeiro, que é o local de ataque ali, também não se manifestou. Outro cara que se diz de direita. Outro cara que usa a causa religiosa sagrada em benefício próprio. Porque a alienação dos fiéis dá um apoio, dá uma sustentação para eles. Então é muito interessante você observar que os governos, né, sejam federais, locais ou autoridades públicas como o Moro, simplesmente, cara, né, estão inertes, simplesmente não se manifestaram, não fizeram nada. Isso incentiva a atitude desses caras. E mostra que esse governo é cúmplice, né, ou apoia o que está acontecendo. É quando você vê lá o cara, o nazista, num bar, tomando uma cerveja, a polícia chega e não faz nada contra o cara, não prende o cara, não retira ele daquele local, nem interroga o cara sobre o porquê ele está fazendo aquilo é crime, previsto na Constituição, e a polícia só faltou ir lá e cumprimentar o nazista, né, dando ali um apoio para o que ele estava fazendo. Esse tipo de conduta, esse tipo de cena bizarra vai começar a se repetir cada vez mais. Depois que o nazista foi no bar e a polícia não fez nada, né, outros nazistas já sentiram a vontade para se mostrar publicamente. Já aconteceu mais vezes no Brasil. Tem outras cenas dessas repetindo. E vai se repetir ainda mais. Porque a ideia agora, né, além de assumir publicamente que o cara é fascista ou nazista, né, é a ideia de mostrar que, ó, tem gente aqui, né, que adere à mesma causa que você. Vamos nos unir, vamos nos organizar. É a parte do recrutamento. Publicamente tinha grupo dessa ação integralista no centro aqui de São Paulo, fazendo performance, showzinho para gravar e colocar na internet. Olha aí. Nosso Brasil vai despertar. Avante, avante, eis que despontou Trarrebon. Eu já tinha separado esse vídeo para passar para vocês, né, porque eu já achei um absurdo isso daí. Né, a idiotice, né, o perigo envolvido de um grupo fascista, né, assumindo publicamente os seus movimentos, as suas intenções, os seus objetivos, a sua causa, e ninguém se manifestando o contrário, ninguém se incomodando. Infelizmente, galera, o movimento antifascista é um movimento de reação, não é um movimento de ação. O antifascismo só surge diante do perigo iminente do fascismo surgindo. Quando aparece o fascismo, aparece o antifascismo. É normal. O problema é que a gente tem que esperar o fascismo se manifestar publicamente assim. A gente corre um risco, corre um grande risco, né, de ver essa galera aí, né, se organizando, se expondo cada vez mais, mas é uma forma de identificar eles. Para a gente poder se organizar aqui no antifascismo também, para poder combater os caras. Porque até agora os fascistas, né, tinham a máscara do cidadão de bem, se escondiam disso, né, se escondiam no anonimato na internet. E agora eles estão querendo, né, ganhar corpo, ganhar, né, as ruas, e eles vão se expor cada vez mais. Aí sim, né, o antifascista vai poder combater os caras, porque vai ter quem combater. Né, vai ter uma sede para você atacar, vai ter o cara vestido de verde e amarelo na rua, fazendo gestos ou usando símbolos fascistas, o discursinho dos caras, né, aquele blá 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 de liberdade de expressão, venha ser fascista junto comigo. Vai ser fácil para a gente mostrar, né, para o resto da população, quem é o fascista e quem não é. Eu já destaquei para você que tem muita gente, né, chocada com o movimento antifascista. Olha que absurdo. Desde as eleições, né, que mandaram tirar aquela bandeira antifascista de uma faculdade, eu já comecei a pensar que o negócio está tudo errado aqui, cara. Como assim tirar uma bandeira antifascista? Ah, mas porque isso é apologia a questões políticas, não pode. Antifascismo realmente é uma atitude política, é um ativismo político contra o fascista, que é um perigo total para a democracia, que é a base da nossa política, ou deveria ser. Então, sei lá, eu não sei se a galera está entendendo o perigo envolvido no processo. Mas mais para frente, se eu tiver a oportunidade, né, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou te ensinar como lidar com o fascista, como tratar o cara. Mas não se preocupa não, que vai dar tudo certo para você, se você quiser participar desse movimento antifascista. Vou dar um monte de dica para vocês. E se o YouTube não deletar meu canal antes, beleza? Valeu!